Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lala e aqui a gente conversa sobre esse maravilhoso mundo dos gatos e dos seus humanos de estimação. Então, se você é gateira ou gateiro, você está no lugar certo. E hoje nós vamos conversar sobre veterinários especialistas em felinos. Será que isso é moda? Será que é uma onda? Será que essa onda pega? Então fica comigo que a gente vai falar tudo sobre esse assunto aqui, ok? Então, sem mais demora, vamos para o conteúdo e vamos direto ao assunto. Para começar, eu queria fazer uma comparação e contar uma história pessoal. Talvez só com isso eu poderia encerrar o vídeo, mas não. Eu vou continuar com outros argumentos e falando para vocês um pouco da minha experiência com meus gatos num veterinário especialista em felinos, ok? Então vamos lá. Você chegou em casa e sentiu uma leve coceirinha no olho. No outro dia, quando você acordou, o seu olho estava inchado, vermelho, coçando muito, muito, muito. Você falou, eu tenho que ir no médico. Em qual médico que você vai? Você vai no clínico geral? Ou você já vai direto num oftalmologista, que foi o médico que estudou para cuidar do seu olho? Eu imagino que a maioria de vocês iria num oftalmologista, não é? Então, se você vai direto no oftalmologista, porque ele estudou para cuidar do seu olho. E assim é com os gatos. Os veterinários fazem a faculdade, de medicina veterinária e alguns se especializam em felinos, porque quem tem gato sabe que esses bichinhos são bem complicados e cheios de manias. Mas é por isso que nós gostamos tanto deles. Então, esses veterinários, eles estudaram para cuidar do seu gatinho, para saber qual remédio pode dar, que dose é correta para os gatos, que é bem diferente das questões ligadas aos cachorros, tá? Então, esse é o meu primeiro exemplo. Agora eu vou contar uma experiência pessoal, tá bom? Há vários anos atrás, eu vi que eu tinha como se fosse um arranhadinho aqui assim, e que ficava vermelho, que ficava com uma leve casquinha. E às vezes ele coçava e eu coçava e saía essa casquinha. Falei, bom, eu vou no médico ver o que é. Como eu não sabia o que era, achei que podia ser uma alergia e tal, porque eu nunca tinha isso, eu fui no clínico geral. Ele falou, ó, pode ser uma alergia, algo que encostou aí, ou algum bichinho que sem querer encostou e te fez mal. Eu vou te dar uma pomadinha, você passa e vê se sai. Eu passei aquela pomadinha por 2 semanas e nada melhorou. Daí o que eu fiz? Eu fui num dermatologista. E qual foi a minha surpresa quando eu descobri que aquilo era um câncer de pele? Não daquele mais grave, que faz metástase, mas era um câncer de pele que você precisa tirar para ele não te prejudicar mais. Os sintomas dele pareciam muito com uma alergia, mas o dermatologista bateu o olho e já pediu para fazer a biópsia porque ele já sabia o que era. Então, o que aconteceu nesse meu caso? O clínico geral viu, não sarou, provavelmente se eu voltasse lá ele ia falar, olha, eu vou te encaminhar para um dermatologista. Mas eu não precisava perder esse tempo, comprar um remédio que não adiantou, ficar passando, ficar preocupada. Se eu tivesse ido direto naquele especialista, ele tinha visto na hora e tinha dito quais as providências eu deveria tomar. É a mesma coisa com um veterinário especialista em felinos. Se o teu gato tá com um comportamento estranho ou tá com algum probleminha que você não sabe o que é, você vai nele, as chances dele descobrir de primeira o que o gato tem são muito maiores do que as chances de um veterinário generalista descobrir. Eu não tô querendo dizer com isso que os veterinários generalistas são ruins, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem muito veterinário que não é especialista em felinos, e que eles são muito bons para cuidar dos felinos. Eu mesmo tive um exemplo ótimo aqui em Curitiba. Logo quando eu adotei bebezinho e Sofia, eu levei algumas vezes, numa clínica que era perto da minha casa e tinha uma veterinária que, por sorte, ela tinha vários gatos. Ela sempre conseguiu diagnosticar as coisas bem certinhas dos meus gatos. E isso foi uma maravilha. Mas também eu acho que foi um pouquinho de sorte. Porque eu tenho várias amigas e outras gateiras que a gente conversa direto, que foram em veterinários que não eram especialistas e deram
doses de remédio que não eram as mais adequadas para os gatos, ou então demoraram mais para ter um diagnóstico específico e o gatinho acabou ficando mais doente, né? A doença acabou piorando, sendo que se tivesse ido diretamente num especialista em felinos, já teria resolvido a situação. E muitas vezes a gente fica em dúvida porque não é uma coisa tão comum um veterinário especialista em felinos. Agora já se fala muito disso, né? E muitas cidades já tem. E se na sua cidade não tem, eu aconselho a você pelo menos descobrir um veterinário que tenha gato, porque dele já vai entender um pouquinho mais de gatos. Muitos de vocês devem estar pensando, ai, mas que bobeira isso, ai, pra quê? É frescura, é moda, né? Não é. A medicina veterinária evoluiu muito. E com isso, né, quando surgiu, ainda mais aqui no Brasil, a especialização em felinos, se aprimorando técnicas e coisas que trazem um bem-estar para os nossos gatos. E isso é muito bom, porque além da gente ter os especialistas em felinos, a gente tem opção. E a gente pode escolher aquele veterinário que a gente vai se sentir mais à vontade, que a gente vai se identificar mais. E até, gente, pasmem, que o nosso gato vai se identificar mais. Até isso a gente consegue perceber se a gente observar. E outra coisa muito importante, os veterinários especialistas, eles já atendem com uma prática cat friendly. O que é isso? Com todo o ambiente preparado para o gato. Eu vou falar do feromônio, do Feliway em outro vídeo, tá? Mas, por exemplo, quando você chega num consultório que é cat friendly, você já vai ver que tem um Feliway ali na tomada para o gatinho ficar mais tranquilo, que o consultório já tem algumas coisas para o gato se sentir mais à vontade. Às vezes tem aquelas prateleirinhas verticais, como eu tenho essas aqui, ó, na parede, que o gato já pode subir, pode se sentir mais à vontade. Eles vão dar dicas de como levar o seu gatinho, né, para consulta de uma forma mais tranquila, para que ele já chegue mais tranquilo. Eles não fazem aquela contenção com toalha, pegando no cangote do gato, que hoje a gente sabe que isso não é uma prática cat friendly, né? Então, tem várias coisas que eles fazem, ou se precisa, em último caso, pôr uma mantinha em volta do gato, eles vão fazer isso com todo cuidado, né? Então, a gente já sabe que essas são práticas que hoje, quem frequenta esses consultórios, sente a diferença e vê como o gato fica mais à vontade e também percebe como os diagnósticos estão ficando mais precisos, por esses médicos, por esses veterinários estarem se especializando cada vez mais no comportamento felino e nas doenças que são possíveis dos gatinhos terem. E como esse canal aqui é um canal para troca de experiências, de gateira para gateiros, eu quero contar uma experiência que eu tive também com a Sofia, minha gatinha, que é muito típica e acho que vocês vão se identificar. Mas, antes disso, eu quero pedir para vocês já curtirem esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para você receber um aviso de quando os vídeos são postados. E quem já é aqui do canal sabe que eu tenho uma loja, a Benditos Bigodes, que é exclusiva de produtos felinos. E aqui, por exemplo, essas são mantinhas para gatos, aquele ali é um comedouro para gatinho. Tem muita coisa bacana, então o link da loja da Benditos Bigodes tá aqui na descrição desse vídeo, então vale a pena você conhecer, ok? E agora sim a história da Sofia. Quando ela tava com uns 3, 4 meses, ela começou a roer tapete, comer tapete, mordia toda a espuma do colchão e tirava, tá? E eu não podia deixar a sacolinha plástica que ela tentava comer. Isso é chamado de síndrome de pica, tá? É um probleminha que os gatos podem ter e que tem a ver com ansiedade, né? E eles acabam comendo coisas que não devem, né? Tecido, plástico, papel. E se o seu gato tem isso, então vá atrás, porque não é normal, tá? Eu consultei, né, uma especialista em comportamento felino e ela que identificou essa síndrome. Mas eu fiz todo o tratamento com a Sofia e realmente a Sofia foi melhorando com o tempo. Só que mais pra frente, o que a gente descobriu? Que a Sofia, essa ansiedade dela, esse comportamento dela, era porque ela sentia dor numa das perninhas e ela tem uma displasia coxofemoral. E quando a gente começou a tratar esse problema,
A síndrome de pica, que ia e voltava, nunca mais apareceu. Então, quando ela começa a ficar muito nervosa, muito ansiosa, eu já sei que ela tá com dor. Então, se eu não tivesse ido a uma veterinária especialista em felinos, talvez ela não saberia dizer que isso tinha a ver com a dor que a Sofia sentia. Então, olha só como é importante. Então, se você tem um gatinho, se você vê que ele tem um comportamento diferente, algo que fuja do normal, ou ele tem algum probleminha de saúde, procure na sua cidade, veja se tem um médico especialista em felinos. E se não tiver, fica a minha dica. Pelo menos pergunte para o veterinário que você vai se ele tem ou já teve gatinhos, que com certeza assim ele vai entender mais sobre essa espécie que a gente tanto ama, tão cheia de detalhes e tão cheia de manias, mas que os torna tão singular. Aproveita e aqui nos comentários me conta se você já foi um especialista em felinos, se você já levou seu gatinho, né? E se você achou uma diferença, se você gostou. E também aproveita para sugerir algum assunto interessante para a gente conversar aqui nos próximos vídeos. E com essa sugestão, com essa sua curtida e esse seu comentário, o YouTube vai entender que esse vídeo foi bacana e vai entregá-lo para mais pessoas, para mais gateiros e mais gateiras. Então, obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo!